Sabia que você pode perder sua área na faixa de fronteira? Esse é um tema muito complexo e tem um nome muito complicado, que é ratificação da faixa de fronteira. E nós vamos bater um papo aqui descontraído com o gerente da regularização fundiária do Estado, Jadir, que vai falar um pouquinho para nós. Nós vamos bater esse papo para que você possa entender como funciona essa ratificação e ter elementos para poder tomar as decisões necessárias na sua propriedade. Jadir, que bom a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. E aí, Renato, tudo bem? Mais uma vez estamos aí, né? Renato já é parceiro da gente de longa data e vamos tentar passar um pouco de informação para as pessoas, né? Para os proprietários rurais, que é um tema muito importante, muito atual e que está nos causando grandes preocupações. Mas o que é essa tal de ratificação? Eu tenho a propriedade rural, eu já tenho lá a minha escritura, já está tudo certinho, tá? Com a matrícula, tudo regularizado. Georreferenciado, carta, tudo lá. E o que é essa ratificação? Então, Renato, o governo federal, no ano de 2015, em outubro de 2015, ele instituiu a Lei 13.178, que implementou a ratificação da faixa de fronteira. O que significa isso? Todas as propriedades rurais que estão localizadas dentro dessa faixa de 150 quilômetros precisam fazer a validação das suas matrículas, até porque essas matrículas têm origem em um título. Então, o que eles precisam se atentar? É saber se a origem dessas matrículas, que é o título expedido, se foi expedido pelo Estado ou pela União. Se foi expedido pela União, ele não precisa ratificar. Agora, se foi expedido pelo Estado, essas propriedades precisam passar por essa ratificação. Mas voltando um pouquinho, então. Então, essa faixa de fronteira era 150 quilômetros, né, da divisa do Paraguai ou da Bolívia, em linha reta. Isso. Né? Então, ele pega aí muitos municípios, né? Praticamente a Grande Dourados, o Cone Sul, Rio Brilhante. São quantos municípios, mais ou menos? Então, Renato, nós temos um mapa que nós fizemos lá na Agraer. Esse mapa está contemplando aqui todos os municípios que nós temos dentro dessa faixa de 150 quilômetros, que é chamada faixa de fronteira. Dentro dessa faixa, nós temos hoje um levantamento que nós fizemos lá na Agraer, cruzando os dados do CIGEF com o CAR, a gente tem algo em torno de 33 mil propriedades rurais que terão que passar por esses processos. No caso, essa parte mais avermelhada que está aqui, dividida, a parte verde é o restante do estado, e essa parte mais avermelhada é onde é necessário essa ratificação. Né? E como surgiu isso? Porque é tanta burocracia, né? Você já tem todos os seus documentos, já tem a escritura, e aí surge mais essa ratificação ainda. Como que surgiu isso? Por que surgiu isso? Na realidade, Renato, o que acontece? A União, ela tem dúvidas dos momentos em que os estados titularam dentro dessa faixa de fronteira, até porque hoje essa faixa de fronteira ela só é possível de ser titulada pela União. Os estados não fazem mais a titulação dentro dessa faixa de 150 quilômetros. Essa faixa já foi por alguns momentos de 66 quilômetros, depois passou para 100 quilômetros e hoje é 150. Ela é considerada uma faixa de segurança nacional. E por isso, qualquer titulação hoje é feita pela União e passa pelo crivo do Conselho Nacional de Segurança. Então, o que eles buscam hoje? Eles querem que todos esses imóveis que estão localizados vá dentro dessa área, comprovem que os seus títulos tiveram origem num título expedido pelo Estado. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório para todos os imóveis que estão dentro da faixa de fronteira. E quem quer saber se ele está na área de fronteira ou não, como que ele procede? A gente entra naquela questão que nós já participamos de outras discussões em outros momentos.
O Tribunal de Justiça do Estado criou um provimento regrando isso, como que vai ser feito aqui no Estado esse trabalho. Nós temos duas formas de saber se um imóvel que está dentro da faixa de fronteira, ele incide sobre um título que foi expedido pelo Estado, que o obriga a fazer a ratificação, ou se está incidindo sobre um título expedido pela União, onde não há obrigatoriedade, não precisa ser feito esse trabalho. Então, quem tem um título, e esse título foi emitido pelo INCRA, pela União, né, ele não precisa fazer a ratificação. Mas e como que ele sabe se o título dele é proveniente do INCRA ou é proveniente do Estado? Ele tem uma propriedade lá em Dourados. Onde que ele vai? Tem duas formas de você apurar isso. A primeira é você fechando a cadeia dominial do seu imóvel, ou seja, você vai pegar todas as matrículas e transcrições anteriores àquela sua que é a atual, e ela vai fechar a última dessas transcrições. Ele vai pegar onde? Ele vai nos cartórios. Nós vamos falar mais para frente depois como que é esse trabalho de fechamento da cadeia, até porque depende da criação das comarcas. Mas supondo que ele consiga fechar a cadeia dominial dele lá em Dourados, ele vai olhar a última transcrição, lá na transcrição vai estar escrito transmitente, o Estado de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, depende da época, título São João, ou seja, aquele imóvel ele precisa fazer a ratificação. Só que para ele fazer isso, Renato, vai demandar tempo, porque ele precisa fechar a cadeia dominial, e custos. Para a gente minimizar isso, a Agraer, nós criamos agora recentemente, tá até aqui eu trouxe para você ver, nós criamos agora recentemente, em função dessa questão da ratificação, um requerimento simples, em que você vai no site da Agraer e baixa esse requerimento. Tem esse requerimento lá. Ele é um requerimento de consulta à titulação primitiva. Ou seja, você preenche esse requerimento. Você pega na Agraer ou no site? No site da Agraer. Certo. Aí você preenche esse requerimento e encaminha junto com o requerimento o polígono do seu imóvel. Aí nós na Agraer, através tudo online, através do e-mail da nossa gerência, grf@agraer.ms.gov.br. Esse e-mail é direcionado para a nossa gerência. Nós fazemos uma consulta daquele polígono que ele mandou para nós em cima da nossa base de títulos. E nós já respondemos na hora para ele, através do e-mail, em que título o imóvel dele está incidindo, se é um título da União ou se é um título do Estado. Aí, se for da União, ele não necessariamente precisa fazer a ratificação. Ele não precisa. Se for do Estado, qual que é o próximo passo? Aí, é do Estado? É do Estado. Então, eu preciso fazer a minha ratificação. Aí, ele vai entrar naquele primeiro momento que nós falamos. Ele vai contratar um profissional e esse profissional vai se encarregar de fechar a cadeia dominial dele. Ou seja, ele vai no cartório, ele pega todas as matrículas e transcrições que se reportam àquela imóvel. E qual é esse profissional? Esse profissional pode ser os mais diversos possíveis, esses que já atuam na área de georreferenciamento. Você pode ter até advogados trabalhando nisso, apesar de que o provimento do Tribunal de Justiça, ele instituiu para os municípios em que a faixa de fronteira não incide 100%, você precisa apresentar um laudo de um profissional habilitado no CREA, e aí esse profissional é um engenheiro. Então, assim, nesse caso, se o imóvel for localizado no município que está 100% dentro da faixa de fronteira, não há necessidade desse laudo, aí qualquer profissional pode fazer esse trabalho para ele. Aí esse profissional vai lá no cartório, vai fazer o levantamento. Isso. Até encontrar o ponto de origem. E aí, encontrou esse ponto de origem? Encontrou esse ponto de origem, ele vai, lá na matrícula vai estar, ou na transcrição vai estar escrito, olha, título expedido pelo Estado em 1922, título São João. Aí a Agraer entra novamente no segundo caso. Aí a gente tem um outro requerimento da Agraer, esse não é um requerimento novo, já era uma certidão que nós emitíamos antigamente, é uma certidão de inteiro teor. Esse aqui é a segunda certidão. A primeira é essa certidão. Essa né? solicitação. Solicitação para você descobrir se o seu título
é proveniente da União ou do Estado. Perfeito. Se for do Estado, você vai contratar um profissional para ir até os cartórios e fazer o levantamento dessa propriedade até o ponto de origem. Descobrindo esse ponto de origem, aí entra com esse segundo requerimento. Esse segundo requerimento, Renato, todos os títulos que foram expedidos pelo Estado desde 1870, ou seja, 150 anos que a gente vem fazendo esse trabalho, todos, 100% deles, estão transcritos num livro que nós chamamos Livro dos Títulos. Todos os títulos estão transcritos, escritos à mão. O que essa certidão faz? A cadeia fechou no título São João, ele pede para nós a certidão de inteiro teor do título São João. A gente vai lá nesses livros e transcreve para uma certidão informando para o cartório que é um título que foi expedido pelo Estado em 1822, tendo requerente o fulano de tal, transmitente, quanto que ele pagou e a descrição do título com área. Aí, de posse dessa certidão, ele vai lá no cartório e faz o cruzamento com aquela última transcrição que fechou naquele título e o cartorário fala, olha, beleza, a primeira transcrição sua que se reporta ao título bate com essa certidão, com esse título de inteiro teor que a Agraer expediu, o seu imóvel está ratificado. Esse é uma ação que tem prazo. E o prazo é até quando, Jadir? O prazo, a lei, ela instituiu um prazo de 6 anos. Ela é uma lei de 2015 que venceria em 2021. Em 2021, o governo federal prorrogou por mais 4 anos, ou seja, então nós tínhamos um lapso temporal de 10 anos para fazer esse trabalho. Todos os proprietários rurais já deveriam estar fazendo isso desde 2015, mas acabou que ninguém fez. E aí, no início desse ano, foi quando caiu a ficha, o pessoal falou, pessoal, é o seguinte, olha, nós temos que fazer a ratificação. Tem uma lei aí que está em vigência, que vai vencer, ela aqui, vence agora em outubro do ano que vem, né? 2025, ou seja, nós já passamos de outubro de 2024, ou seja, nós temos 11 meses para fazer a ratificação de 30 mil imóveis. Então nós temos que correr com isso. Essa é uma preocupação que a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária tem. Nós estamos junto com a Agraer divulgando, né, toda essa necessidade de fazer essa ratificação, mas também acionando, divulgando os sindicatos rurais. Esse é um trabalho de todo mundo que preocupa a todos nós, porque é uma lei federal que está em vigor e tem data para terminar. E aquele que não conseguir ratificar a sua propriedade? Então, Renato, aí é um problema, né? Porque a lei, ela é muito clara. Para os imóveis que não passarem por ratificação, e aí um dos artigos é muito claro, ele prevê que a União deverá arrecadar para si esse imóvel, ou seja, eles vão matricular esse imóvel em nome da União através da expedição de um título para a própria União, ou seja, os proprietários rurais vão perder os seus imóveis. Jadir, são todas as áreas na faixa de fronteira que precisam ser ratificadas? Tem algum tamanho mínimo, máximo? Como que é essa questão? Dentro da faixa de fronteira, todas as propriedades precisam passar por ratificação, independente de seus tamanhos. Porém, até 2.500 hectares, essa ratificação é feita direto nos cartórios de registro. Então aí contrata aquele profissional que vai nos cartórios, vai achar o ponto inicial aqui, com esse requerimento. Bom, essa até 2.500. Passou de 2.500 hectares? É outro problema, Renato, porque na lei ela é clara, acima de 2.500 hectares é o Congresso Nacional que vai ratificar. Só que isso não está regulamentado, ninguém sabe como que isso vai acontecer lá. E talvez aí a Assembleia pode nos ajudar e muito, de repente, intermediando esse trabalho lá. Eu acho que é uma... E acima de 2.500, mas é o cartório que encaminha para o Congresso? Então, essa é outra questão. O provimento nosso aqui do Tribunal de Justiça, pensando de repente em dar um mínimo de segurança para os proprietários, ele convencionou com a ANOREG e o CORE, que é o Colégio dos Registradores, de que, como ainda não tem esses canais, eles vão aceitar um protocolo desses imóveis acima de 2.500 hectares nos cartórios
e vão emitir uma nota devolutiva dizendo que, por se enquadrar no artigo tal da lei acima de 2.500 hectares, ele foi protocolado, mas o cartório não pode ratificar. É pelo menos uma segurança a mais para esses proprietários de que pelo menos eles protocolaram isso lá. Esse é um tema, então, para a gente questionar, né, e buscar ter clareza sobre esse assunto, que é um assunto que traz mais dúvidas do que resposta. Essa questão do Congresso Nacional. Abaixo de 2.500 hectares já tem todos esses protocolos. Agora, para fechar, né, esse tema, que é um tema que a gente poderia ficar aqui discutindo muito mais tempo, e aquelas pessoas que não fecharem a cadeia do domínio dos imóveis da sua propriedade? Então, Renato, a gente tem conhecimento, em função da experiência nossa, de que algo em torno de 15% a 20% dos imóveis não vão fechar as cadeias dominiais, desses 30 e poucos mil imóveis. E pensando nisso, e pensando em tentar ajudar esses 5, 6 mil imóveis, nós tivemos no Tribunal de Justiça, inclusive você esteve acompanhando a gente lá uma das vezes, nós conseguimos fazer uma retificação no provimento 309, incluindo a Agraer, para tentar fazer uma complementação desses estudos, dessas cadeias dominiais interrompidas. O que a gente vai tentar fazer é um elo entre onde a cadeia está interrompida com o título que foi expedido pelo Estado, porque muitas vezes isso está interrompido nos cartórios. Você procura em qualquer cartório e você não encontra onde está o registro anterior daquele imóvel por N motivos. E para isso, a Agraer entra mais uma vez no circuito, pela terceira vez. Nós estamos com uma portaria aqui da Agraer pronta para ser lançada. Ela ainda não foi lançada. Não foi lançada. Isso é uma minuta, está hoje lá no nosso jurídico, passou por análise, eu acredito que entre amanhã e depois da manhã, nós estamos instituindo uma terceira certidão da Agraer. É uma certidão junto com um parecer onde nós vamos fundamentar e tentar fazer esse elo de onde está interrompida a cadeia com o título e que o cartório aceite isso e ratifique. Muito bom. Jadir, foi muito boa esse bate-papo. Você que tem ainda dúvidas sobre esse tema, entre em contato conosco na Assembleia Legislativa e está aí o nosso WhatsApp aí na bio da nossa página do Instagram. E também entre em contato com a Agraer, que o Jadir já colocou. Fale o e-mail novamente, Jadir. O e-mail é grf, de Gerência de Regularização Fundiária, @agraer.ms.gov.br, ou no 3318-5274 ou 3318-5111. É um telefone direto lá na minha sala, de repente, às vezes pode facilitar algumas coisas para as pessoas. Muito bom. Até mais.